Visitando a região central de Belo Horizonte, analisamos fatores como acessibilidade, preservação de espaços públicos, mobilidade urbana, dentre outros que abordaremos ao longo do vídeo. Ao analisarmos a estrutura do bairro, pudemos constatar que as praças estão bem conservadas. Visitamos o Parque Municipal e percebemos grande preservação da área verde, das quadras, dos brinquedos e dos lagos, ainda que não tão aproveitados pela população como outrora. Ainda assim, percebemos a presença de diferentes parcelas da população, como pessoas em situação de rua, os próprios moradores do bairro e outros visitantes no Parque Municipal. Ao analisar a vida na região central, conseguimos perceber que há um número bastante considerável de pessoas em situação de rua. A maioria das pessoas nessa situação não é acolhida pelos moradores da região. Muitos sequer prestam qualquer tipo de assistência. Desse modo, é fácil perceber que há uma falha na aplicação do direito à cidade, que deveria incluir todos de forma igualitária, visto que há uma clara marginalização desta parcela da população. A ocupação do bairro se dá de forma desordenada. O grande contingente de pessoas em situação de rua por si só já demonstra tal fator. Além disso, há claro inchaço populacional na região, o que acaba por criar certa desordem, visto que não há uma separação entre as áreas comerciais e as residenciais. No que diz respeito ao patrimônio cultural e ambiental do bairro Centro, percebemos que há certo destaque nesse quesito. A presença de museus, como o Museu da Moda, teatros e parques. A maior parte desses ambientes encontra-se em boas condições de preservação, embora alguns estejam deteriorados. Ao analisarmos a mobilidade urbana do local, constatamos que há boa distribuição de pontos de ônibus. Entretanto, a quantidade de ônibus que passam na região central não é suficiente para atender às necessidades de todos os belo-horizontinos. Isso gera uma superlotação nos próprios ônibus e seus respectivos pontos, dificultando também o deslocamento das regiões periféricas até a região central. Além disso, a presença de uma única estação de metrô se torna insuficiente para atender a demanda dos cidadãos, já que não atinge pontos necessários na cidade. O metrô não é bom, né? Porque é aqueles móveis. Eu tenho que pegar um lá em casa, descer na estação e vir esperar um móvel. Perde um tempão, cá, né? Então a distribuição dos pontos não te atende muito. Não é dos pontos, do ônibus. Ah, entendi. É o próprio ônibus que não tem. Sim, porque quando eu tinha um ônibus que vinha direto pro centro, eu tomava menos tempo. Hoje eu tenho que levantar 4 horas, sair no primeiro ônibus lá perto de casa 4h20, vir pro terminal, ficar na fila para mim poder sentar no outro, para pegar o outro de 5h12. Em relação à acessibilidade a deficientes visuais, é possível perceber a presença de auxílios sonoros nos semáforos, porém em quantidade muito menor do que o necessário. Além disso, embora haja piso tátil em alguns locais da região, estes são em número pequeno. Isso, somado à enorme presença de buracos, dificulta a circulação de pessoas com deficiência visual. O cadeirante também é afetado pela escassez de recursos de acessibilidade, o que pode ser comprovado pela ausência de rampas que poderiam auxiliá-los na convivência no meio urbano.